Glória a Deus. Eu saldo o povo que vai morar no céu com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos. Grato, irmãos, por mais uma oportunidade de estar nessa igreja, aqui nesse local, a qual o pastor Uds, quando eu cheguei aqui, me convidou para pregar. Irmãos, eu confesso aos irmãos que estava meio despreparado, mas o crente não anda despreparado, né, irmãos? Ele anda sempre com uma reservazinha. O crente tem que ter uma reservazinha para essas horas, né, irmãos? E eu fui ali, orei a Deus e Deus me confirmou uma palavra, a qual se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 39. Apenas o versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 39, verso 1. Amém, irmãos? José, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Somente até aqui, irmãos. Os irmãos podem ficar à vontade, se assentar. Eu quero desde já agradecer a Deus, primeiro. E quando eu agradeço a Deus, eu agradeço também o pastor dessa casa, o pastor Uds, por ter me dado essa oportunidade. Amém, irmãos? Irmãos, aqui nós entendemos uma palavra muito conhecida, uma passagem muito conhecida. A passagem de José do Egito. Essa passagem, irmãos, é muito falada, é muito conhecida. E muitas das vezes a gente interpreta ela de maneira a qual para nos exaltar. Mas Deus me trouxe aqui para falar algo no coração de alguém aqui essa noite, para falar algo comigo. Primeiro Ele falou comigo, depois falar com os irmãos. Irmãos, aqui nós voltamos um pouquinho no texto e lembramos que Deus dá um sonho para José. Irmãos, quem tem sonhos aqui? Todos nós temos sonhos. Irmãos, e Deus dá um sonho para nós. Sonho esse que Deus dá para José, a qual ele seria governador do Egito. Qual o sonho que Deus tem te dado? Qual o sonho que Deus tem colocado no seu coração? Irmãos, e muitas das vezes acontece algo nas nossas vidas e nós imaginamos que é para nos parar, que é para interromper a nossa trajetória. Mas não, quando Deus te dá um sonho, Ele vai te moldar, Ele vai te modelar para aquilo que Ele tem para você. E muitas das vezes, irmão, não é da maneira que nós imaginamos. Aqui nós entendemos que José, ele começa a sua trajetória sendo jogado dentro de um poço, sendo jogado dentro de uma cisterna. Irmãos, mas como Deus tem um sonho na vida de José, e José é jogado dentro de um poço. Irmãos, começa a entender comigo, a entrar na história. Imagina José dentro de um poço. Olha para um lado, não vê nada. Olha para o outro e não vê nada também. Irmãos, o foco que José tem é só para cima. Irmão, muitas das vezes o fundo do poço é o melhor lugar. Muitas das vezes nós imaginamos que o fundo do poço é o pior lugar. Muitas das vezes nós achamos que Deus não está comigo, porque eu estou no fundo do poço. Mas é Deus te moldando, irmãos, é Deus te modelando. Porque dentro do poço, irmãos, você vai criar intimidade com Deus. E Deus quer criar, irmãos, intimidade com você aqui essa noite. Deus quer que você adquira aquilo que você ainda não tem, que é intimidade. Muitas das vezes, irmãos, nós nos distanciamos de Deus. Nós deixamos que o trabalho, que os nossos afazeres do dia a dia nos afasta da presença de Deus. E isso nós vamos perdendo a intimidade. Aí Deus nos coloca dentro de um poço porque Ele não quer nos perder. Ele coloca nós dentro de um poço para nós criarmos intimidade com Ele. Imagino eu, José dentro de um poço, sabendo que Deus tem um sonho para a vida dele. José ele não está preocupado se vai morrer ou não dentro daquele poço, porque a Bíblia diz que Deus era com José. E aonde você está, irmãos, Deus é com você. Não importa a situação, não importa o que você está vivendo, Deus é com você aonde você estiver. Irmãos, entendo eu que José estava até cantando um hino da harpa lá dentro, porque José tinha confiança em Deus. A qual a confiança que nós temos que ter em Deus. Irmãos, e se passa um tempo, os irmãos de José vai lá e tira ele dentro do poço. Olha o que Deus faz, irmãos. Quem jogou José dentro do poço vai ter que voltar lá para tirar. Irmãos, e a Bíblia diz
que José é tirado dentro de um poço e é vendido como escravo. Como assim? Deus tem um sonho na minha vida e eu agora estou vivendo como escravo. Deus está te moldando, irmãos. Deus está te modelando. Muitas das vezes, sonhos. Há um tempo atrás, irmãos, eu estava meio assim, desanimado. Não desanimado com Deus, irmão, jamais. Eu sei que Deus fez na minha vida. E deito na cama e começo a refletir. Para mim acho que já acabou, para mim acho que já não dá mais. Irmãos, e pego no sono e acordo com uma dor de cabeça imensa. Acordo e eu tenho costume lá em casa, irmãos, de não pegar remédio. Eu peço a minha esposa. Pega o remédio lá para mim. Eu estou sentindo uma dor de coluna, uma dor de cabeça. Ela vai lá e pega. Nesse dia eu não quis acordar a minha esposa. Eu fui lá, peguei um dipirona na minha mente, peguei 40 gotas. Irmãos, quando eu peguei o copo que eu fui tomar naquela ânsia, Deus falou comigo, lê o remédio. Irmãos, eu já estava saindo da onde ficam os remédios, voltei lá atrás para ver. Irmãos, 40 gotas de Birotec que tinha pingado no copo. Irmãos, aquela noite o diabo tentou interromper a minha vida. Porque se eu tomo 40 gotas de Birotec, irmãos, eu não dava 3 passos. Eu caía morto. Mas naquela noite Deus fez me lembrar que também Ele era comigo. Não importa aquilo que acontecesse na minha vida, Deus era comigo. Irmãos, e Deus é na sua vida. Deus é na vida da sua família. Irmão, Deus, de repente você chegou aqui essa noite pensando que Deus esqueceu de você. Deus esqueceu daquele projeto que Ele tinha na sua vida. Mas Deus vai te fazer passar em cada lugar, irmãos, para te modelar, para te moldar. Para quando você alcançar o objetivo, você está moldado por Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente atropela as coisas e chega lá em cima e fala, agora eu estou aqui, estou no topo, estou em cima e a queda vem, irmãos. E Deus te volta para o lugar onde você parou. Vai lá, é de lá para cá, não é daqui para lá. Irmãos, e a Bíblia diz que ele é vendido como escravo para a casa de Potifar. E a Bíblia vai dizer que José na casa de Potifar, tudo que José põe a mão cresce, multiplica, prospera. Olha o que é Deus na vida de José. Irmãos, a Bíblia vai dizer que as fazendas de Potifar prosperam. Porque José era cheio da presença de Deus. Irmãos, e aonde tem homem e mulher com a presença, cheio da presença de Deus, algo diferente acontece. Não importa o ambiente a qual você está. Não importa se é na casa de Potifar, que era o mundano. As coisas prosperam, irmãos, as coisas andam. Irmãos, com quem você tem andado? Você tem andado com pessoas cheias de Deus? Você tem andado com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus? Para a sua vida começar a prosperar? Para as coisas começar a andar na sua vida? Irmãos, porque muitas das vezes com quem a gente está faz a diferença. Aonde a gente tem andado faz a diferença. Porque às vezes nós deixamos de andar com pessoas, com homens e mulheres de Deus, para andar com pessoas que têm carrão, para andar com pessoas que têm bens materiais. Irmãos, e muitas das vezes, não estou falando, irmãos, que quem é rico não tem, que tem, é claro que tem. Tem muita gente cheia do Espírito Santo de Deus em qualquer parte do mundo. Mas muitas das vezes o nosso ego, irmãos, nos atrapalha. Muitas das vezes o nosso ego acha que a gente está lá por cima. Aí vem a queda, aí vem o poço. Irmãos, a Bíblia vai dizer que José, a esposa de Potifar, acusa José de algo que ele não fez, de algo que ele não cometeu. Irmãos, e onde tem homens cheios da presença de Deus, algo diferente acontece, irmãos. Porque José é acusado de adultério. E naquela época, pastor, quem era acusado de adultério era enforcado. José não foi enforcado. Irmãos, aonde o homem de Deus está, até a lei muda. Irmãos, a Bíblia diz que José é mandado para o presídio. Mudou a lei, pastor. Era enforcado, agora é preso. Irmãos, não importa o que você está passando, Deus vai guiar o teu caminho. Deus vai abrir o caminho, vai te levar para o caminho certo. Irmãos, a lei mudou. José é mandado para o presídio, José foi preso. Irmãos, e lá dentro do presídio, a Bíblia diz que José faz amizade lá dentro. Porque é um homem cheio de Deus, irmãos. Não importa onde o inimigo jogar ele.
Pode jogar num presídio, pode jogar na rua, pode jogar onde for. Ele está cheio da presença de Deus. E algo diferente em torno dele acontece. Irmão, não estou entendendo, eu vou dizer algo agora, irmãos. Você está cheio da presença de Deus? Então algo diferente tem que acontecer. Pessoas que estão ao seu lado têm que aceitar Jesus. Tem que entender que só Ele salva, que só Ele cura. Irmãos, quando você dá seu testemunho, o seu vizinho está olhando. Você está cheio da presença de Deus. Quando você liga seu rádio lá, o seu vizinho está te observando. Se você está cheio da presença de Deus. Se o que toca no seu rádio, o que passa na sua televisão, o que passa no seu telefone é algo do céu. É algo que vem do céu, irmãos. Porque isso faz a diferença. Porque aí você está cheio do Espírito Santo de Deus. Algo do mundo, irmãos, não vai fazer importância para você. Irmãos, eu lembro quando assim, recém-convertido, tudo o que acontecia para mim era a coisa mais bonita que tinha. Irmãos, eu lembro que um dia o pastor chegou para mim, eu viciado ainda em cigarro, em bebidas, em drogas, e um pastor chegou para mim, profetizou na minha vida, falou: irmão, você vai comprar um carro da Ford? Eu falei: que adianta ter um carro da Ford? Estou todo contaminado, eu já estou morto, já estou todo cicatrizado, eu quero carro para quê? Irmão, muitas das vezes não é carro que a gente precisa. Muitas das vezes não é dinheiro que a gente precisa. É claro que a gente precisa, necessita dele no dia a dia, mas muitas das vezes a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Às vezes só Deus que pode nos tirar. E eu lembro, irmãos, que eu aceitei Jesus e hoje eu sou... Se acender um cigarro perto de mim, eu começo a espirrar e saio de perto. Hoje eu não gosto nem de ver bebida na minha frente. Irmãos, quando Deus faz por inteiro. Deus não faz nada pela metade. E o que Deus, irmãos, está fazendo na sua vida, Ele está fazendo, mas é do jeito dele. Não é do jeito que você imagina, não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é do jeito do pastor, é do jeito dele. É do jeito que Ele vai fazer na sua vida, é o jeito que vai dar certo. Irmãos, e a Bíblia diz que lá dentro do presídio, o copeiro e o padeiro, eles tem um problema com os deuses dele lá. E o faraó manda prender ele, prende lá. Prende lá. E quando ele chega dentro do presídio, eles topam com José. E eles têm um sonho lá dentro. E José interpreta o sonho deles. A qual um morreria, o padeiro morreria e o copeiro viveria. Irmãos, e se passa um tempo, acontece... O padeiro morre e o copeiro volta para o palácio. Irmãos, antes do copeiro voltar para o palácio, José fala com ele: ó, lembra de mim. Chega lá, ó, fala com ele. Eu sou inocente. Eu estou preso aqui, mas eu não cometi crime nenhum. Eu estou preso aqui, mas eu sou inocente. Irmãos, a Bíblia diz que o copeiro não lembra de José. Irmãos, muitas das vezes nós queremos que homens nos levem a lugar que só Deus vai nos levar. Muitas das vezes nós esperamos no homem. No momento nós esperamos em Deus. Porque é Deus, irmãos. É Deus que vai fazer na sua vida. É o Espírito Santo dele que paira aqui na terra, que vai fazer sobre nossas vidas. Porque Jesus ele nunca tirou o olho de você. Ele está sempre te observando. Um dia eu queria ir, não queria ir num determinado lugar. E meu pastor, o pessoal falou: Bino, você tem que ir. Eu falei: não vou, eu não quero ir lá, eu não estou bem lá. Aí eles falaram comigo: mas quem não é visto não é lembrado. Eu falei: Jesus nunca tirou o olho de mim. Jesus, ele nunca me esqueceu. Irmãos, aí a Bíblia diz que... Mas eu quero entender por que o copeiro não lembrou de José. Qual o carro que estava vago lá no palácio? O cargo de padeiro. Porque quem tinha morrido, quem estava morto, era o padeiro. Se o copeiro lembra de José ia ser padeiro. Mas qual o sonho que Deus tinha na vida de José? Que seria governador do Egito. Então, muitas das vezes, irmãos, o que nós queremos para nós é menor daquilo que Deus tem. É menor do que aquilo que Deus quer em nossas vidas. Irmãos, mas entenda que Deus vai te modelar. Irmão, você vai ter que passar no deserto. Irmãos, pensa num crente que gosta de passar no deserto. Pensa num crente que gosta de passar no deserto, sou eu.
Irmãos, porque eu entendo que quando Deus me manda para o deserto, Ele está me dando a mão e está falando comigo, vamos para a escola, vamos aprender. Lá eu e você, lá são nós dois, lá não tem nada, no deserto não tem nada, só tem nós dois. E lá nós vamos criar intimidade. Nós vamos criar intimidade. E o que tem nos faltado, irmão, nos dias de hoje é intimidade. Intimidade, irmão, para nós chegarmos ali, naquela praça, e olhar para aqueles olhares e falar assim, Deus pode te salvar. Você ainda tem jeito. Você ainda pode ser restaurado. Você ainda pode voltar para a sua família. Irmãos, eu tenho um amigo ali em particular, que fica ali na rodoviária, aqui do Reduto, a qual muitas das vezes eu passo por ali e olho e eu vejo ele. O inimigo botou o crack na vida dele, e eu tenho fé em Deus. Uma hora eu vou passar ali e vou falar para ele que Jesus salva, que Jesus cura. Toda vez que eu passo ali, irmãos, eu dou uma olhadinha lá, ver se eu vejo, porque Deus tem colocado no meu coração. Irmãos, é muito fácil eu chegar aqui, aprender com o pastor Hudson e pregar e falar da palavra de Deus, porque aqui é fácil, aqui todo mundo é crente, irmãos. Aqui todo mundo é crente. Falar para crente é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é subir, irmãos, lá na hora daquele morro e falar para o traficante, ó, Deus te tira dessa vida. É falar para aquele que está usando droga lá, que está comprando droga, falar, ó, Deus restaura a sua família. Pastor, quando nós criarmos a intimidade com Deus, de termos essa coragem de falar que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que aquilo que Deus fez na minha vida lá atrás, Ele ainda continua fazendo. Aquilo que Deus fez na sua vida lá atrás, Ele continua fazendo. Não vai sobrar banco nessa igreja. O pastor vai ter que abrir um templo maior, que isso aqui não vai dar conta. Mas só depende de nós, irmãos. Só depende de nós. Só depende de nós falarmos do amor de Cristo, do amor de Deus, aquele que salva. Porque na sua vida foi assim, na minha vida não foi diferente. Um dia alguém deixou, irmãos, criou intimidade e falou de Jesus comigo. Falou: o que você está passando, Jesus, Ele pode te libertar. Jesus, Ele tirou um homem lá do Rio de Janeiro, um pastor do Rio de Janeiro, e foi lá na roça, morava na roça ali do Moimirim, e ele foi falar comigo que Jesus podia. Eu falei: eu não acredito não, porque o que eu estou passando agora não tem recurso não, ou eu vou preso, ou eu morro, não tem jeito mais. Mas ele falou comigo: eu conheço um homem que pode te libertar. Porque o que você está passando agora, o homem não pode fazer nada mais, mas eu conheço um que pode. Irmãos, ele abriu a Bíblia e falou comigo do amor de Cristo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Irmãos, muitas das vezes nós aceitamos Jesus e achamos que as coisas vão ser fácil. Pastor, me desculpa, mas eu tenho que falar. As coisas vão ser fáceis, eu vou lá para a igreja do pastor Hudson, porque lá o negócio vai ser fácil. Irmãos, quando você levantar a mão, começa a vir a perseguição. Quando você levantar a mão e falar assim: eu quero, eu aceito esse Jesus, o inimigo ele vai começar a atacar a sua casa. O inimigo ele vai começar a atacar o seu vizinho, usar o seu vizinho para atacar você. Ele vai começar porque ele não aceita te perder. Ele não aceita te perder. O diabo, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele não aceita te perder. Ele tá te olhando aqui agora e falando assim: esse aqui era meu, eu não posso perder ele, porque quem já é dele, irmão, já está com ele. Mas você não, você é diferente. Você levantou sua mão e falou: eu não quero mais, eu quero esse Jesus, esse que salva, esse que cura, esse que liberta. Irmãos, e a Bíblia diz que José, ele interpreta um sonho do rei. O rei tem um sonho e fala: opa, esse sonho eu não estou entendendo. E vai chamar os magos e chama todo mundo e ninguém consegue interpretar o sonho. Aí agora quem vai lembrar de José? O copeiro vai lembrar de José. Lá dentro da cadeia tem um homem preso lá que o homem é diferente. O homem ele interpreta sonhos. Gente, mas eu vou lá na cadeia, eu aqui, o rei, eu estou por cima de tudo. Eu vou lá na cadeia buscar alguém para falar comigo. Tem que ir, irmãos. Quando Deus manda, tem que ir. Não importa onde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus manda, vai lá. Desce lá e fala com ele. Irmãos, a Bíblia diz que ele chega e interpreta o sonho de fato.
Ele interpreta o sonho de Faraó e ali começa a trajetória dele como governador do Egito. Irmãos, a Bíblia diz que o sonho de Faraó era que havia um tempo de seca, um tempo de abundância e um tempo de seca. Irmão, nas nossas vidas, já reparou que é assim? Nem tudo é um mar de rosa. Muitas das vezes o negócio lá vai encaminhado e você fala, agora vai. Aí você pega de novo. É porque Deus está te ensinando, irmãos. No tempo de fartura, enche o celeiro. Irmãos, a Bíblia diz que no tempo de fartura, José administrou tão bem que encheu tudo. Ficou tudo cheio. Aí chega a seca. Irmãos, eu estou querendo ser breve, porque a minha voz, pastor, já está ficando... Eu estou com a sinusite, irmãos, e está atacando demais. E minha voz já está começando a perder. Eu estou dando uma... Irmãos, a Bíblia diz que José agora está no topo. José agora é governador do Egito. Irmãos, imagine nós agora, está numa posição baixa e na mesma hora está lá em cima. Será que nós sabemos administrar bem? Imagina eu, porteiro, eu viro pastor presidente. Será que eu vou saber administrar bem? E nas nossas vidas é assim, irmãos, tem que saber administrar a sua vida. Irmãos, José agora é governador do Egito. E se passa aquele tempo de abundância e chega o tempo de seca. E só no Egito que tinha mantimento. E quem vai procurar José? Aqueles que jogou ele no poço lá atrás. Imagino eu, pastor, os irmãos dele chegando, batendo na porta aí. O negócio lá em casa está ruim, não tem nada lá. Imagina José lembrando. Esses camaradas aí me jogou no poço lá atrás. Ó. Foi eles que me derrubaram. Eles que tiraram da casa do meu pai, me jogaram no poço, me venderam como escravo. Imagina. Irmãos, muitas das vezes tem alguém que te lembra. Na posição que você está hoje, vai chegar alguém que lá atrás te fez mal. E vai ter alguém que vai falar no seu ouvido. Não dá confiança não, te fez mal. Irmãos, imagino eu que falaram com José também. Alguém chegou para José, seus irmãos estão aí, o negócio deles agora está ruim, agora estão te procurando. Mas não dá confiança não. Irmãos, a Bíblia diz que José virou e foi para dentro. Irmãos, porque José tinha intimidade com Deus. E tudo que nós fomos fazer em nossas vidas, nós temos que tomar opinião com Deus. Imagino eu que José foi falar com Deus. Falei, Deus, e agora? Aqueles que me perseguiram, aqueles que me humilharam, aqueles que me maltrataram, está aqui na minha porta. Irmãos, isso pode acontecer com você. Quem te jogou pedra lá atrás pode ir na sua porta. Pode depender de você. E se você, irmãos, for um homem ou uma mulher de Deus, você vai entender. Irmãos, a Bíblia diz que José fala, vou receber meus irmãos. Eu vou receber eles aqui e vou dar um banquete para eles. Irmão, você tem fé para isso? Chegar alguém que te humilhou, que te pisou, e você dar um banquete? E você ir lá no mercado e comprar aquela picanha, vou fazer um churrasco, vou fazer um banquete para eles. Você tem fé para isso, irmãos? Porque é isso que Deus quer de nós. Deus quer, irmãos, que nós somos pessoas diferentes, que nós somos pessoas separadas do mundo. Porque igual o mundo já tem um monte, irmãos. Nós precisamos ser separados por Deus. Porque Deus, Ele separa José para ser governador. Ele separa e prepara. Irmãos, eu quero que você entenda aqui essa noite. O que você está passando é Deus que está te modelando. É Deus que está te moldando, irmãos. Porque da maneira que você vivia, você não pode viver mais. Da maneira que você era, você não pode ser mais. Irmãos, muitas das vezes a gente tenta voltar para trás, a gente acha que está difícil as coisas. E a gente olha de onde Deus nos tirou, da lamação do pecado que era. Irmãos, eu tenho cicatriz no corpo até hoje, daquilo que o inimigo tentou fazer na minha vida. Irmãos, e imagino eu que ninguém está aqui porque o pastor é bonito, porque a igreja é bonita. É porque alguém já teve aqui algo com Deus. Alguém já teve algo concreto com Jesus. Alguém já teve a prova que Jesus existe. E a sua fé te trouxe até aqui. Irmão, não importa o tempo que você está esperando. Irmãos, eu quero sair um pouquinho aqui da mensagem e lembrar, que Deus me faz lembrar de Moisés. Moisés separa a vida dele em 40 anos.
40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e 40 anos casado e 40 anos no deserto. E se passa 120 anos, Moisés chega até da terra prometida. E quando ele chega na porta da terra prometida, Deus fala com ele: você não vai. Imagine, irmão, você passar por tudo o que você tem passado, e Deus falar com você, Jesus falar com você. Ali não dá para ser. Muitas das vezes, irmãos, é difícil a gente entender, porque você passa 40 anos no deserto, e quando chega na abundância, Deus fala: ali você não serve. Irmãos, eu começo a entender o que Deus falou com Moisés. Deus estava falando com Moisés: você, ali para você não serve, porque você é separado, porque com você eu tenho intimidade, porque ali são coisas comuns, ali são coisas naturais, e com você eu quero algo sobrenatural, e com você eu tenho intimidade. Se Deus te tirou da sua casa e te trouxe aqui, é porque Ele tem algo diferente para a sua vida. Ele tem algo sobrenatural para a sua vida, é porque Ele quer fazer da sua vida. Irmãos, e José, ele convida seus irmãos e dá um banquete. Dá um banquete para eles. E José, ele não guarda rancor. Irmãos, muitas das vezes o que tem atrasado o nosso ministério, o que tem atrasado a nossa intimidade com Jesus, é aquilo que nós guardamos no nosso coração. Porque o homem só escuta aquilo que eu falo, mas Deus, ele entende o seu coração. Deus, ele conhece o seu coração. Deus, ele sabe o que você está pensando. E Jesus está te falando aqui essa noite. Aquilo que você tem no seu coração, aquela mágoa que você tem no seu coração, precisa deixar para trás. Aquilo que o inimigo tem falado, que você tem que voltar lá atrás e entender, Deus está falando que é daqui para frente. Deus está falando que a sua história começa de novo. Não importa o que fizeram com você, não importa o que aconteceu, a sua história começa hoje. A sua história daqui para frente é diferente. Agora quem está no controle é Ele. Agora você não está no controle mais. Muitas das vezes nós queremos tomar a direção de Deus. Irmãos, eu já fiz isso muitas vezes, querer tomar a direção, falar: opa, eu estou tão bem espiritualmente que eu vou fazer. Irmãos, e as coisas estão erradas. Agora, quando eu vou lá, eu falo com Deus, falo: Senhor, aos olhos humanos é muito bom, mas e para o Senhor? Vai continuar sendo? E Deus fala comigo: não, ali você não dá, porque ali você vai se perder, porque ali vai ter coisas que vai te chamar a atenção e vai tirar o seu foco. Se você for para ali, eu vou ter que te jogar lá no poço, te voltar lá atrás, para você entender aonde está o céu. Irmãos, porque o céu não está à sua volta, o céu não está para a sua esquerda, não está para a sua direita, o céu está para cima. Irmãos, e muitas das vezes, para nós alcançar o céu, nós temos que descer. Se nós vermos, irmãos, alguns personagens bíblicos, todos teve, Naamã teve que descer, Davi teve que descer o vale. Para matar Golias teve que descer o vale. José teve que descer no fundo do poço. Pastor, tem pessoas aqui precisando de descer para criar intimidade com Deus, para entender que não tem nada nessa terra, não tem nada nessa terra maior do que Jesus. Não tem nada maior do que aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Não tem nada maior. Irmãos, porque muitas das vezes o seu dinheiro não vai te fazer você chegar lá. Irmão, muitas das vezes não vai. Porque muitas vezes a gente está com o dinheiro no bolso, mas está sentindo uma dor imensa que nem um remédio cura. A gente ora e fala com Deus. Irmãos, o que vai te levar a coisas sobrenaturais, o que vai te levar a um milagre acontecer na sua vida, é você abaixar, irmão, é você se humilhar. Porque quando nós descemos para orar, irmão, nós estamos abaixando, humilhando, falando: Senhor, nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. Porque de repente o milagre não chegou na sua vida, irmão, porque você está olhando para cima. Começa a pedir a Deus, começa a falar com Deus: Deus, eu quero mais intimidade. Deus, não importa onde eu estiver, se é dentro da cisterna, você é trabalhando como escravo, eu quero ser diferente. Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que José, ele foi um homem diferente. A Bíblia diz que Deus era tanto na vida de José. Olha que bonito que acontece na casa de Potifar.
prospera, irmãos. Tudo acontece. E aonde tem homens e mulheres de Deus, algo diferente tem que acontecer. Algo diferente tem que acontecer. Irmãos, porque é muito bom a gente cantar bonito, a gente pregar bonito. Mas o melhor ainda é quando uma alma levanta a mão e se rende aos pés do Senhor. E fala: Senhor, eis-me aqui. Entrega a minha vida em tuas mãos. Mas é entregar mesmo, irmãos. É entregar as vidas na mão de Deus mesmo. É ter coragem. Porque Deus também não levanta preguiçoso, irmão. Deus não levanta preguiçoso, não. O pregador está tirando isso. Irmãos, Davi, quando Samuel chega na casa de Davi, os irmãos dele estão onde? Davi estava onde? Davi estava no campo trabalhando. E os irmãos dele estavam tudo em casa. Era homem de guerra, mas guerra não tem todo dia. Por que ele não estava lá trabalhando junto com Davi? Deus vai lá e levanta aquele que está trabalhando, aquele que está na obra. Deus levanta homens de coragem, irmãos, mulheres de coragem. Porque não adianta, irmãos, Deus me levantar e eu sentar num banquinho aqui e achar que isso se chama egoísmo. Quando Deus me levanta, irmãos, eu tenho que sair nas ruas e falar: ó, Deus fez na minha vida, Deus faz na sua. Deus me libertou das drogas, Deus te liberta. Porque é para isso que Deus te levantou. Deus não te levantou, irmãos, para enfeitar púlpito. Deus não te levantou para enfeitar cadeira. Deus te levantou, irmãos, para encher o templo. Deus te levantou para encher o templo. E Deus está falando, irmãos, comigo essa noite, que é tempo de nós termos aquela coragem. A mesma coragem de Davi, de jogar uma pedra no gigante e derrubar ele. O gigante que está na sua frente, irmãos, ele é grande, mas ele é menor do que o que Deus tem para a sua vida. Aquilo que você tem pensado que vai acontecer na sua vida é bem menor daquilo que Deus tem para você. Irmãos, quando você pensar que Deus não está com você, procura intimidade, procura orar, procura falar com Deus. Fala: Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça cada vez mais. Porque, irmãos, quando você chegar no céu, eu imagino pastor, a pergunta que Deus vai fazer. Irmãos, já falaram muita coisa, mas a pergunta que Deus vai te fazer é: aonde está o seu irmão? Aonde está o seu vizinho? Aonde está aquele que eu te falei para você ir pregar e falar do Evangelho de Deus? Irmãos, eu quero aqui entregar o microfone ao pastor. Deus colocou no meu coração até aqui: se eu passar do homem. E Deus falou comigo, falou muito comigo ao meu coração. Eu espero que Deus tenha falado com os irmãos. Eu espero que Deus tocou que não me levou a tocar num assunto, irmãos, a qual eu precisava de ouvir. Porque eu confesso aos irmãos que eu tenho meio que voltado para trás. Não voltado para trás, mas meio que estacionado, meio que parado. E Deus não quer ninguém parado, irmãos. Porque olha aqui, é bíblico, irmãos. Imagina Davi chegando e está um exército ali parado. E um homem só. E um homem só afrontando o povo de Deus inteiro. E aquele exército ali parado, estagnado. Davi chegando e olha aquela situação e fala: não, é comigo. Não desfaleça o coração de ninguém, porque eu vou. Porque eu vou e vou enfrentar esse gigante. E assim nós temos que ser, irmão. Chegar para o pastor: pastor, não preocupa não, porque eu vou lá na casa daquele irmão que não veio no culto domingo passado, e eu vou orar para a vida dele. Eu vou lá na casa daquele irmão que tem 3 cultos que não vem, e vou lá e vou falar para ele o que está acontecendo. Irmãos, é não desfalecer o coração de ninguém. É você ir fazer. Muitas das vezes nós jogamos as coisas para as costas do pastor, e Deus está falando com nós aqui essa noite. Fala: não, você também tem a mesma obrigação. Quem tem que povoar o céu é você, é você, é você, é você. Nós estamos aqui para isso, irmãos. É para povoar o céu. Se não for assim, irmãos, nós somos egoístas, e egoísta não entra no céu. Nós temos que falar do mesmo amor de Deus. O mesmo que nos curou, o mesmo que nos libertou, é o mesmo que está aqui essa noite. É o mesmo que está curando vidas aqui essa noite, irmãos. Porque você deixou a sua casa, o conforto do seu lar, é porque você crê e Deus faz. Amém? Eu agradeço.